É emocionante a gente ver o que Deus tem feito. A obra da graça de Deus através do Instituto Sola Gracia, através da proclamação do Evangelho. Vamos orar, meus amados. Pai, santificado seja o teu nome. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas agora ele está tomado por todas as forças do mal. Pai, venha o teu governo sobre este caos e manifesta a ordem nesta crise mundial. Opera, Pai, Pai das misericórdias, sobre essa pandemia que tem dizimado tantas vidas e feito a cabeça de homens inescrupulosos para levar vantagem com essa miséria. Pai, nós te pedimos para que intervenhas radicalmente nessa confusão de egos, de mentiras. Pai, agora quando vamos focar na tua palavra, nós te pedimos sabedoria e unção, tanto para falar como para compreender a tua mensagem. Age nesta pregação, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nós sejamos edificados. Os incrédulos que tu tens escolhido sejam convertidos e salvos. E que haja real alegria em nossos corações. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados participantes deste congresso, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês que estão espalhados por este planeta azul, que agora me parece um tanto cinzento, não está tão azul assim, mas nós queremos falar assim de coração para coração. Eu tenho visto aqui no chat a quantidade de irmãos de vários locais, nós não podemos mencionar, porque são muitos, de norte a sul desse país, no exterior, vários irmãos que estão participando do congresso. E nós queremos, nesse momento, eu sei que hoje é o segundo encontro deste congresso online, e em razão deste pandemônio, não chamo isso outra coisa senão um pandemônio no mundo, que nos privou do nosso relacionamento face to face, face a face, mas que não nos impede da comunhão espiritual pelas frequências da internet. Ainda temos esta oportunidade de nos comunicar, de fazer este link aí pelo espaço. Nós louvamos ao Senhor pelas condições que temos para poder transmitir esse encontro pelo ar, entrando no ar, e pelos comissionados, pela equipe que o Senhor tem levantado aqui. Se você não pode ver, mas aqui tem uma porção de gente cuidando de detalhes, cuidando do som, cuidando da transmissão, porque há muitas lutas, esses aparelhos, às vezes a gente pensa que eles têm alguma encarnação de espírito, alguma coisa assim que de repente dá um problema. Mas é uma equipe muito preciosa que de todo o coração tem se dedicado para que nós possamos estar em contato. Eu louvo ao Senhor por esse momento. Nós paramos ontem, ali no capítulo 3
de Filipenses, que é o capítulo que Paulo está tratando com os falsos mestres que infiltram na igreja para tirar proveito pessoal. É uma turma que sorrateiramente procura trazer coisas que distraiam a atenção daquilo que é prioritário, daquilo que é indispensável, que é Cristo e a sua obra. Então, eu acho que nós precisamos focalizar com muita posição incisiva esta mensagem que é a única que pode nos salvar. Jesus Cristo e esse crucificado. Um homem, certa vez, um homem sem pernas, ele entrou na igreja se arrastando e foi até o altar. As pessoas impressionadas com o seu esforço em chegar até o altar, se calam e ficam só olhando. O homem sem pernas sobe e pergunta: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem metade do corpo? Sim, respondeu o pastor. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. É isto que vai mexer com nós. Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas ele não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. O novo nascimento é algo muito sério. Este congresso tem como objetivo despertar os nossos corações para a suficiência de Cristo. A mensagem redentiva, Cristo Jesus e este crucificado. Paulo, quando chegou em Corinto, ele diz que chegou lá tremendo, com muito temor, e ele disse: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem. Nós também estamos neste congresso com o propósito de afinar a nossa pregação com a obra realizada por Cristo através da cruz. Jesus não veio a este mundo para fazer milagres. Ele fez milagres porque ele estava aqui. Mas o objetivo dele não era este. Ele não veio para multiplicar pães, não veio para curar pessoas. Isso tudo foi consequência do seu ministério. Mas ele disse quando ele estava no Getsemane: para esta hora precisamente eu vim. E que hora é esta? Era a hora da cruz. Eram as 6 horas mais importantes da revelação bíblica. A criação do universo foi algo extremamente poderoso. Deus fez de uma maneira, pela sua palavra, pelo sopro da sua boca, mas a redenção do homem foi algo que ele precisou entrar na raça, assumir a pecaminosidade da raça humana e morrer uma morte que não era dele, para nos libertar, levando-nos a morrer juntamente com ele, porque só desta maneira nós podemos ser salvos de nós mesmos. Hoje nós vivemos uma vastidão oceânica
no que diz respeito à extensão da igreja, mas a profundidade é de um pires. É vasto, é uma variedade imensa de denominações, há uma gama enorme, mas a essência do cristianismo, cadê? Onde é que ela está? Onde está a profundidade do amor de Deus? A largura, a altura? Eu vou fazer uma pergunta que Mary Monson fazia quando do seu pronunciamento no avivamento de Shantung, na China, que aconteceu de 1927 a 1937. Aquela mulher frágil, ela fazia sempre uma pergunta: você já nasceu de novo? Ou você tem certeza do seu novo nascimento? E ela saía de pessoa para pessoa. Ela ficava na porta da igreja, cumprimentando as pessoas e perguntando: você já nasceu de novo? Quando a pessoa dizia sim, ela disse: você tem certeza do seu novo nascimento? E as primeiras vezes, as pessoas respondiam, mas o que aconteceu é que, com o passar dos dias, das semanas, ela foi vista como persona non grata. Os próprios pastores e os missionários americanos achavam que ela estava sendo muito inoportuna. E esta mulher foi mandada de volta pela missão. E a missão não permitiu que ela voltasse para a China. Mas ela orou ao Senhor, e o Senhor deu as condições, e ela voltou, e quando eles viram, estava a mulher lá. E ela com a sua pergunta: você já nasceu de novo? Por quê? Porque muita gente está na igreja, mas não está em Cristo. Isso nós falamos ontem. Está na igreja, foi batizado, fez uma profissão de fé, levantou a mão, foi à frente, fez um apelo, mas nunca experimentou, de fato, a regeneração, a troca de coração. E quando essa mulher voltou e começou a fazer essas perguntas, as pessoas começaram a ter problemas, e o primeiro a ter um grande problema foi o próprio pastor americano da igreja onde ela frequentava, e o Espírito Santo levou a um quebrantamento. E a partir dali, outras pessoas foram ganhando a dimensão da regeneração. E aí veio o avivamento. O avivamento do Senhor. E nós fazemos a pergunta de Mary Monson: você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Você tem certeza do seu novo nascimento? Saiba uma coisa: se você nunca nascer de novo, você desejará nunca ter nascido um dia. Se você não nascer de novo, chegará um dia que você desejará nunca ter nascido. Ontem nós falamos que há muita gente na igreja, mas esse povo que está na igreja, há muita gente que não está em Cristo. Porque a Bíblia nos diz, aí nós vamos olhar esse texto de 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos diz o seguinte: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. As coisas antigas
já passaram. Eis que tudo foi feito novo. Não é que as coisas se fizeram novas, é que elas foram feitas novas na obra que Deus fez em Cristo Jesus. É isto que nós precisamos ter como vital. Se vivemos uma vida governada pelos sentimentos e não pela fé, então nós precisamos verificar a nossa experiência de regeneração. Ontem, algumas pessoas ficaram perguntando sobre a questão do sentimento. Sentimento é válido quando ele está ligado à fé, mas a fé é algo que surge na vivificação do coração humano pela palavra de Deus. Nós primeiro precisamos ser vivificados pela palavra. Por isso que ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E o evangelho se resume na morte e ressurreição de Jesus Cristo em todos os aspectos desse seu sacrifício. Quando nós pregamos o evangelho, a palavra de Deus, ela vai gerar vida. A Bíblia diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele nos dá vida, e com a vida espiritual nós temos a fé. Fé que vem pela palavra, gerando uma vida de intimidade. Sem uma regeneração do coração, os pecadores não conseguem obedecer o evangelho mais do que a lei. Olha só, sem a regeneração do coração, os pecadores não conseguem obedecer ao evangelho mais do que a lei. Afirmou isto muito bem o teólogo J.I. Packer. Não há possibilidade sem a troca do coração. Você já nasceu de novo? Ou você tem certeza do seu novo nascimento? Qual é a evidência espiritual que eu e você somos novas criaturas? Eu disse evidência espiritual. Eu não estou falando de evidências comportamentais, mas evidências espirituais. Paulo usa a sua própria transformação para depender de Cristo como uma lição para os filipenses. Nós vamos ler os versículos 4 a 6 de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, 4 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Eu ainda mais, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Todas essas 4 coisas aqui eram por herança. Agora ele disse: quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 4 coisas por herança e 3 coisas por conquista. E ele diz: se outro pode confiar na carne, ele ainda mais. Em contraste com os crentes que não confiavam na carne, antes de se encontrarem com Cristo, Paulo tinha motivos para confiar. Há muitos crentes
que vem a Cristo de uma vida cheia de pecados grosseiros. Paulo não. Ele era um judeu de qualidade, ele tinha nobreza, ele tinha moralidade, religiosidade. Paulo fala aqui dessas 7 qualidades, algumas, como disse, herdadas e outras conquistadas, mostrando o seu background, aquilo que está por trás dele, a circuncisão que marcava, ainda disse no 8º dia, porque o Ismael foi circuncidado com 13 anos, mas o 8º dia foi Isaac, e o 8º dia é o dia onde o corpo humano tem a maior imunidade. E o Senhor tinha designado o 8º dia para ser o dia da circuncisão. Ele está puxando aqui o seu pedigree, circuncidado, de acordo com a lei mosaica, no 8º dia, da linhagem judaica pura de Israel. A tribo de Benjamim foi a única tribo que ficou junto com a de Judá quando as outras todas se separaram. E foi a tribo que teve o primeiro rei. Tinha um pedigree muito, muito importante. Agora ele diz assim, quanto à justiça da lei, ele era fariseu. Este grupo que surgiu logo depois dos Macabeus, é uma turma extremamente zelosa, onde o seu comportamento, onde a sua conduta aparente era de grande valor, de grande respeito. Ele era zeloso, exemplar por Deus, e suas realizações eram notáveis, sem culpa, irrepreensível. Não significa sem pecado, mas uma pessoa que tinha um caráter inatacável. De acordo com a interpretação farisaica do Antigo Testamento, todos os seus contemporâneos poderiam ter visto seu estilo de vida e verificado que Paulo era um homem justo, um homem íntegro. Ele parecia com Zacarias, o pai de João Batista, que em Lucas, no capítulo 1, o versículo 6, os pais de João Batista, diz assim, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Era assim que Paulo vivia dentro da sua conduta religiosa. Agora, Filipenses 3, 4 e 5, parece que antes de encontrar Cristo, Saulo, o fariseu, embora perseguisse a igreja, ele servia com uma consciência tranquila. Nós vamos dar uma olhadinha em João, Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus falando, aqui eu vou ler o versículo 1 também. João 16, 1, ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. A religião deles era tão zelosa, mas sem entendimento, que Jesus estava dizendo, olha, eles vão expulsar vocês, está falando com os discípulos, vão expulsar vocês das sinagogas,
E quando eles matarem vocês, eles vão achar que estão prestando um culto a Deus. E Saulo foi participante daquele primeiro martírio do cristão Estevão. E, sem dúvida nenhuma, ele estava ali pensando que ele estava prestando um culto a Deus. Meus queridos, depois da experiência na estrada de Damasco, Paulo pôde ver que sua consciência limpa anterior era, na verdade, cegueira e rebelião. Ele não pôde ver isso de outra maneira. Quando ele escreve ao seu filho na fé e pastor Tito, capítulo 3, versículo 3, ele faz um diagnóstico. Ele diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte e paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quem diria que Saulo, aquele que disse que quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível, ele está dizendo aqui agora que outrora éramos nécios, éramos tolos, éramos imbecilizados, éramos desobedientes, éramos desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Aqueles prazeres estavam sopitados, estavam sepultados dentro dele, ele tentando sufocar, porque é isso que a religião faz, mas não havia libertação. E depois ele vai dizer: quando porém, no versículo 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que coisa mais preciosa. Este homem que tinha um pedigree fora de série, agora ele está mostrando como é que aconteceu. Ele diz a Timóteo que Deus, Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o príncipe, eu sou o principal, eu sou o primeiro. Mas por esta mesma razão, verso seguinte ele diz: me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aleluia! Esse é o evangelho, meu irmão. Este é o evangelho. A salvação dos pecadores de mau caráter é menos complicada do que a salvação dos pecadores de bom caráter. Para salvar o pecador perdido, chafurdado na lama, é menos complicado. Eu não vou dizer menos fácil, não, porque tudo é difícil para salvar, mas é menos complicado do que salvar o religioso, o igrejificado, aquele sujeito que está ali calcificado dentro da religião, que foi mumificado dentro da religião. Só tem aparência, mas não tem vida. Jesus contou uma parábola dos dois filhos em Mateus capítulo 21,
Mateus 21, 28 em diante. Ele diz o seguinte: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, do caminho da justiça, e não crestes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para crerdes nele. Você está vendo? Onde disse vou e não foi. Ele está falando dali da religião judaica e da religião de muita gente que diz que faz, mas não faz. E o outro disse, não vou, mas entrou a palavrinha arrependimento. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de mente. Para muitos, o arrependimento tem mais a ver com a questão da conduta e não com a questão da autoconfiança. Saulo não teve um arrependimento moral de conduta, mas um arrependimento espiritual de autoconfiança. Eu faço esses trocadilhozinhos, autoconfiança e confiança no alto. A autoconfiança governa o humanismo, a autoestima, esse lado que você tem que ter. Agora, a confiança no alto é dependência total do Senhor. O novo nascimento de adúlteros, de bandidos, é mais lógico para a mente carnal do que o novo nascimento de um fariseu de boa conduta. A gente diz assim, mas ele era um bandido. Outro dia, eu estava num velório, o enterro de um irmão, e uma pessoa me disse assim, esse homem realmente nasceu de novo. Pensa num homem ruim. Esse foi um dos homens piores que eu conheci. Era um gerente de banco. Mas depois que Cristo entrou na vida dele, esse homem mudou totalmente. Eita, homem que mudou. Eu ri ali e disse assim, isso mostra que ele nasceu de novo, mas não é isso que é o novo nascimento. O novo nascimento não é essa mudança externa. Porque você está contando da mudança externa. O novo nascimento é a mudança de confiança. É que antes ele confiava em si mesmo e agora ele passou a confiar no Senhor. A depender do Senhor. Porque novo nascimento não é mudança de comportamento, é mudança de coração. Dar-vos-ei um coração novo. Ontem nós falamos aqui bastante sobre essa circuncisão do coração. Porque não adianta você mudar só o exterior, tem que mudar por dentro. O novo nascimento é uma mudança de confiança. O velho homem confia em si mesmo. Mas o novo homem, a nova criatura, confia só em Jesus Cristo. A sua confiança está em Jesus Cristo. De Saulo para Paulo, houve uma circuncisão do seu coração. E essa circuncisão está em Cristo. Vamos dar uma lidinha nesse texto de Colossenses, capítulo 2. Eu gosto de olhar um pouquinho o contexto para a gente enxergar. Versículo 8. Colossenses 2, 8, ele diz o seguinte. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, colocar numa rede
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, porque é muito próprio. Portanto, nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, o batismo da cruz, o batismo da morte, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Isto é a vitória daquele que na cruz parecia estar sendo derrotado. Na verdade, ele estava sendo vitorioso. Paulo tinha uma vida ligada ao Messias, ao Cordeiro de Deus. Vamos ler os versículos de 7 a 11 de Filipenses. Eu vou voltar a isso amanhã. Não fica triste não, que amanhã nós temos mais assunto para esta conformação, porque este aqui é o texto fundamental do nosso encontro. Mas, verso 7, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O apóstolo vê aqui, ele disse, olha, eu era um judeu, eu era circuncidado, eu fui circuncidado, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreus, eu era fariseu, eu era zeloso, eu era perseguidor da igreja, eu era irrepreensível na justiça. Mas chega aqui e ele diz assim, o que para mim era vantagem, era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele agora entra no campo da contabilidade, lucros e perdas. Ele diz aqui, aquilo que para mim era algo positivo, que havia um resultado positivo na contabilidade, eu considerei por perda por causa de Cristo. Você e eu, como é que nós agimos diante deste mundo? Hoje uma irmã me ligou e disse assim, eu não aguento mais de ficar conversando com certas pessoas com medo da morte. Gente que está há 20, 30, 40 anos na igreja e agora apavorado com a morte. Paulo já tinha dito lá no princípio, no primeiro capítulo gente, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é vantagem. Essa gente que tem medo de morrer precisa ser desarraigada deste enredo satânico, porque Satanás é que é o príncipe da morte e que mantém as pessoas escravizadas. E Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, esse versículo então, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, ao encontrar Cristo, a perspectiva de Paulo foi transformada. O que antes era para ele motivo de orgulho, agora é motivo de lástima. Ele contou sua confiança e o seu pedigree anteriores como rejeito, como lixo, totalmente inferior. Escubalon é a palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, que não se refere a outra coisa senão a excremento sem que se possa usar de outra maneira. Excremento humano. Aquilo que há de mais nojento e podre. Lixo inútil. Ele considerou todo aquele background dele. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Tudo aquilo que ele tinha. Ele considera aquilo como inútil. Em comparação, conhecer a Cristo tinha um valor insuperável. Olha só como ele diz. Vamos voltar ao versículo. Se deveras considero tudo como perda. Tudo. Todas as suas origens, toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, toda a sua religiosidade, ele considerou tudo isto como escubalon, como num esterco não pode ser esterco, esterco é útil, como excremento, como uma coisa nojenta. E ele diz, considerei tudo isto como refúgio para ganhar a Cristo. Ô Paulo, o que você quer dizer com isto? Paulo abandonou, Paulo perdeu a sua autoconfiança anterior para ganhar a Cristo. Para estar em comunhão com Cristo. Ganhar a Cristo é descrito aqui de 3 maneiras. Vamos verificar o versículo 9. O versículo 9 diz assim: e ser achado nele. Esta palavra achado é o verbo eurisco. Daí nós temos uma palavra eureka em português. Achei! Mas aqui só que eureka é achei. E eurisco aqui está na voz passiva. Ser achado, ser encontrado nele. Isto é, ser unido a ele. Por que Paulo foi achado nele? Como foi que Paulo foi achado em Cristo? Porque o Pai trouxe Paulo a Cristo. Não é você que vai a Cristo, é o Pai que traz você a Cristo. Ou então a Bíblia está errada. Vamos ver se a Bíblia está certa? João capítulo 6, versículo 44. É Jesus falando assim, ele disse assim: ninguém pode vir a mim se
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que Paulo estava em Cristo? Como é que Paulo foi achado em Cristo? Porque o Pai o levou a Cristo. E é interessante, meus irmãos, que este mesmo verbo, elkuo, que aparece aqui por o Pai trazer, é o mesmo verbo que é usado quando Cristo disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Há uma atração do Pai, há um trazer do Pai e há um trazer do Filho, há uma atração do Filho e há um convencimento do Espírito Santo, porque ninguém pode chegar a conhecer a Cristo sem que o Espírito Santo o convença do pecado. E o pecado é não crer em Cristo. Então, queridos, aqui nós vemos, primeiro, que Paulo diz assim: eu quero ser achado nele, ser encontrado nele, ser unido a ele. Eu pergunto, você crê que você estava em Cristo quando Cristo foi crucificado? Este é um ponto que nós não negociamos. Aquela morte não foi uma morte apenas substitutiva, ainda que fosse, mas era uma morte inclusiva. O Senhor Jesus passou 6 horas na cruz, das 9 ao meio-dia, do meio-dia às 3. As primeiras 3 horas ele estava nos substituindo como o nosso substituto. Mas do meio-dia em diante, o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Presta bem atenção, não foram as iniquidades, mas a iniquidade de nós todos. Isso diz Isaías capítulo 53. E a iniquidade de nós todos fez Jesus o ser mais feio da parte da terra. Ele não tinha beleza nem formosura, olhámo-lo e não víamos nada que nos agradasse. Por quê? Porque toda a nossa fealdade, toda a nossa pecaminosidade foi colocada sobre ele. Nós o matamos. Fui eu que matei Jesus. Eu que estava lá, sendo a causa da morte de Jesus. Ali das 3 horas, da meio-dia às 3 horas da tarde, Jesus morreu como eu estando nele. Ele morreu me incluindo. Eu estava naquela morte. Por isso o céu se escureceu. Não deu mais luz, ninguém podia ver a fealdade de Jesus por minha causa. Há uns anos atrás, um jornalista aqui em Londrina, Stélio Feldman, um judeu, ele veio fazer uma reportagem aqui do jornal A Folha de Londrina, e ele queria saber, a época de Páscoa, ele queria saber quem tinha matado Jesus. Porque os judeus são culpados pela morte de Jesus. Até o verbo judiar tem este sentido. E ele me perguntou: pastor Glênio, quem foi que matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Quem foi que matou Jesus? Eu disse: quem matou Jesus foi Deus por minha causa. Ele tomou um susto. Disse: como assim? Eu disse: aquilo estava no pré-determinação divina. Ele precisava assumir a minha causa e morrer a minha morte. Aquela morte não era dele. E o Stélio então parou e nós conversamos. Era para só uma reportagem e ficamos umas 3 horas olhando a realidade espiritual da morte do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que Paulo vai dizer aqui
de ser encontrado nele e não ter a própria justiça. Olha como é que ele vai usar a expressão. Vamos voltar aqui. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus baseada na fé. Justiça própria. Essa é a maior desgraça. É a maior tragédia da minha vida. É a maior desgraça do ser humano. Essa justiça própria, esse trapo de imundícia. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele vai nos chamar a atenção para essa nossa justiça de uma maneira assim muito, muito forte. Ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, o nojento, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Eu só queria pegar esta expressão. Todos nós somos como o imundo. Esta palavra imundo, impuro, o sujeito sujo, mas a palavra aqui que ele vai usar é esse aqui, como trapos de imundícia, que significa panos podres de menstruação. Pense bem, no tempo que não se tinham os absorventes modernos, as mulheres usavam os mulambos, uns panos para absorver o sangue, e aquele sangue ficava podre, e elas eram impuras, e o profeta chama a nossa justiça de panos podres de menstruação. Esta é a desgraça, e Paulo diz aqui, olha, não ter a própria justiça como o álibi da sua defesa, mas a justiça de Deus, tanto a justiça dos hedonistas, destes que vivem o prazer, como dos moralistas, destes legalistas, como dos religiosos, não prestam. Essa justiça não presta para a salvação do réu pecador. Não serve. O filho mais velho do irmão, do filho mais novo, que é chamado de pródigo, da parábola do pai bondoso, ele disse: há tantos anos eu trabalho para ti, nunca me deste um cabrito sequer. A justiça própria tem essa característica de buscar o reconhecimento. E isto é o que nos impede do descanso. Nós ficamos chamando a atenção para os nossos valores. E em terceiro lugar, ele disse: ter a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Não é uma justiça que a gente sente ou entende, mas que a gente crê que foi imputada a nós por meio de Cristo Jesus. Deus imputa a sua justiça a nós. Ele amputa o nosso pecado lá na cruz e imputa a sua justiça na sua ressurreição. Pela frase que ele disse, eu possa conhecer. Aqui no versículo 10, ele vai dizer assim, para que eu possa conhecer, para que eu o conheça. E o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Queridos irmãos, eu vou parar aqui, porque amanhã nós vamos pegar um pouco mais desta realidade espiritual aqui, que é a conformação desta intimidade com Cristo na sua morte, para nos libertar da nossa justiça própria,
para nos libertar do nosso ego ensoberbecido, do nosso ego cheio de direitos, do nosso ego cheio de postulados que querem chamar atenção. E nós vamos olhar isto. O Evangelho de Jesus Cristo é uma obra radical. O Senhor não veio aqui para fazer o pastor Abuchaim costumava dizer, ele não veio passar água sanitária em urubu. O urubu agora vai ficar com a pena amarelinha. Tudo bem, parece um canário, mas o urubu come carniça. O estômago do urubu vai denunciar a sua preferência. Você que come carniça, está na igreja e se chama de canário, você não tem nada de canário, você é urubu pintado. É urubu que foi descolorido, mas que não tem a natureza divina. É uma religião de hipocrisia, de falsidade. E o Senhor, olha, você engana a mim, eu engano você. Mas nós não enganamos o Senhor. Porque dele ninguém pode passar ele para trás. Então se o Senhor nos permitir, nós voltaremos aqui nesse tempo para que nós sejamos despertados. E a pergunta, você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura ou você é apenas um religioso? Não deixe isto passar. Olhe para o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedi ao pastor Glênio agora que responda uma pergunta que foi feita ontem no final, não deu tempo. Mas a pessoa perguntou qual a diferença de uma pessoa sensacionista e uma pessoa sensitiva, pastor Glênio? O sensacionismo é o hábito ou costume de produzir sensações. Filosoficamente, é uma manifestação radical do pensamento empírico, que foi desenvolvido por Condillac, segundo o qual todo conhecimento e todas as faculdades cognitivas provêm de sensações, de sensualismo. O próprio Tomás de Aquino, ele usou uma expressão que ele diz assim, nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Os sentidos são portas de entrada, mas Deus não é porta de entrada, então não é sensacionista. Não pode ser compreendido. Ainda que o universo traga, vamos dizer assim, as pisadas, as marcas do Criador, como este telefone, ele traz a marca da Apple, e a Apple tem lá os seus criadores, e a gente pode dizer que é isto, o universo tem, mas não é compreensível. Porque ele extrapola a lógica do mundo. Então, os sensacionistas, eles creem na cognitividade humana pelas sensações e pelo sensualismo. Agora, a pessoa sensitiva ou a pessoa empata, que deriva de empatia, significa ter a capacidade de perceber e ser afetado pelas emoções de outras pessoas e assim ter a capacidade inata de sentir, de perceber intuitivamente coisas que nem todos percebem. Lá no meu Piauí tem uma plantinha que a gente chama de malissa.
Malícia é uma sensitiva. A gente tocava nela e dizia assim, Malícia, fecha a porta que lá vem o boi. E aí ela encolhe. Esses sensitivos são essas pessoas assim. Mas no reino de Deus não é a sensação, é a fé. Nem é o intelecto. Nós vamos usar o intelecto e vamos usar os sentidos, mas não é nada disto. É a fé que vem pela palavra de Deus. Está um outro campo que transcende, que está além. Então os sensitivos, às vezes até são portadores de alguns poderes paranormais, mas não funcionam no campo espiritual. Não sei se isso responde, mas eu tentei pesquisar um pouquinho para poder não dar uma resposta tão reles, porque eu sou também muito raso. Pastor, talvez uma pergunta mais fácil agora. Trabalhando com pessoas em igrejas que estão muito acomodadas, que estão muito firmadas na sua própria justiça, dentro da sua experiência de quase 50 anos de pastorado, como trabalhar com essas pessoas? Como mexer com essas pessoas para elas acordarem para o Evangelho? Não tem jeito. Só o Espírito Santo. Nós não podemos acordar defunto. Só quem pode acordar defunto é Deus, vivificando essas pessoas. Não tem jeito. É pregar o novo nascimento. É ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós tivemos aqui, nessa comunidade onde nós estamos pastoreando, eu vim para cá como um religioso. Eu não era um nascido de novo. Eu era um religioso, bem informado, como Paulo. E um dia o Senhor trouxe a palavra que me regenerou. Eu levei 2 anos internalizando esta palavra. E até que o Senhor me deu a condição de começar a pregar. E fui pregando. E algumas pessoas foram ganhando essa dimensão espiritual. Algumas pessoas têm ganho essa experiência, mas tem muita gente na igreja que ainda não ganhou. A minha esposa que está aqui, ela levou 10 anos brigando, porque ela era do tipo da escola de Paulo. Ela era filha de pastor, neta de pastor, uma moça nobre, com todos os... Mas ela faltava ali a revelação do Espírito Santo. E houve um dia que o Senhor lhe revelou, e ela ganhou essa dimensão espiritual. E nasceu de novo. Então não tem jeito de botar a gente que está dormindo ou que está lá para despertar, só através da vivificação do Espírito Santo, por meio da palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue o novo nascimento e você vai verificar. Primeiro, os inimigos vão se levantar, a perseguição vai surgir, mas gente vai nascer de novo. Isso vai acontecer. Toda vez que você prega isso, o novo nascimento, a obra de regeneração, não enche igreja, mas enche o reino de Deus. E faz gente salva, eternamente salva. Amém. O senhor comentou que nós somos achados em Cristo. O Éder da Silva pergunta, quando que nós fomos achados em Cristo? Quando Deus nos colocou em Cristo. A revelação que você vai ter, que você tem, é apenas uma descoberta daquilo que Deus fez na eternidade. Nós não fomos salvos no tempo, nós fomos salvos na eternidade, porque Deus, olha aqui, isso aqui é o tempo, Deus está acima do tempo para lá, tempo para cá. Ele ultrapassa. Então as coisas de Deus que para nós hoje é presente, já é passado para ele, quer dizer, não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Então eu não tenho essa ideia, eu sei que eu fui colocado em Cristo pelo Pai, e que Cristo me atraiu, e que Cristo me fez morrer, e que Cristo é minha vida. Isto eu sei por revelação do Espírito Santo através da sua palavra. Eu não posso dizer outra coisa senão de coisas espirituais. Agora, a mente natural não compreende as coisas do Espírito porque elas só se discernem espiritualmente. Eu sei que eu estava e você está em Cristo
porque Deus, o Pai, o levou a Cristo, porque Cristo lhe atraiu, porque o Espírito Santo lhe convenceu e lhe deu vida para você se tornar uma nova criatura. Aleluia. Com isso, nós estamos encerrando essa nossa transmissão de hoje. Porém, gostaria de lembrar você que amanhã, às 19h30, estaremos aqui novamente. Um pouco antes, nós encaminharemos o link. Você pode encaminhar para os seus grupos, para os seus familiares. Convide o quanto mais gente possível, porque o Espírito Santo fala através da sua palavra. E ele traz o convencimento do pecado, do juízo. E nós louvamos ao Senhor por esse privilégio que nós temos, por tudo isso que Ele tem nos proporcionado, de transmitir essa palavra a você. E gostaria agora de chamar o pastor Eric, que vai fazer uma oração, encerrando essa transmissão de hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais um momento de compartilhamento da palavra. Nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, que é viva e eficaz. É o Senhor mesmo quem se encarrega de fazer cumprir essa palavra, a efetividade dela no coração humano. É verdade. É o Teu Santo Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós clamamos ao Senhor, pelo Teu poder, que haja nos corações daqueles que o Senhor já tem preparado, sendo esta palavra, o Evangelho, cheiro de vida para aqueles que são salvos, e também cheiro de morte para aqueles que rejeitam a Tua palavra, rejeitam o Teu Filho Jesus Cristo. Nós clamamos, Pai, pela salvação de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos vemos amanhã, então, com a graça e a paz do nosso Deus.